Olá pessoal, estamos de volta para mais uma reflexão do Evangelho e na última reflexão deixamos uma pergunta muito importante. O que significa tomar a própria cruz e seguir após Jesus? Para que entendamos a nossa própria cruz, precisamos entender a cruz de Jesus. E quando se fala cruz aqui, significa toda a trajetória que Jesus seguiu, até o momento em que da terra ele partiu. Por isso é interessante olharmos os evangelhos a partir do início da história de Jesus. Os evangelhos, como sabemos, o bom cristão sabe, estão no Novo Testamento. Então o convite aqui é aquele de sempre, de nos atermos ao Novo Testamento sem, claro, desconsiderar o Antigo. Nós temos aqui Mateus, Marcos, Lucas e João. São esses os 4 evangelistas que contam a história de Jesus. Desses 4, Mateus e Lucas são os que mais detalham a origem de Jesus desde o nascimento e até parte da sua infância. Nenhum deles trata da juventude de Jesus. E todos eles acabam abordando bastante a vida já adulta de Jesus. Comecemos então com Mateus, porque tem algo bem curioso. Mateus já começa com a genealogia de Jesus. Se você pegar o capítulo 1 de Mateus, vai começar o seguinte texto: Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou Farés e Zara de Tamar, Farés gerou Esrom e assim por diante. Até que no final vai ser dito que Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus chamado Cristo. Portanto, aqui estamos no versículo 17, capítulo 1 de Mateus. O total das gerações é de Abraão até Davi, 14 gerações. De Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações. E do exílio na Babilônia até Cristo, 14 gerações. Então vejam que curioso. A genealogia é contada desde Abraão até Cristo. Não para em José, segue até Cristo. Mas há um ponto de curiosidade que vale a pena a gente investigar. Antes, vamos primeiro conhecer a história de José assumindo a paternidade legal de Jesus. Como sabemos, José não era o pai biológico de Jesus. Vejamos então, capítulo 1 de Mateus, versículos 18 até o versículo 25. A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, comprometida em casamento com José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, resolveu repudiá-la em segredo. Enquanto assim decidia, eis que o anjo do Senhor manifestou-se a ele em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu o chamarás com o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito pelo profeta: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão com o nome de Emanuel. O que traduzido significa Deus está conosco. José, ao despertar do sono, agiu conforme o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu em sua casa sua mulher, mas não a conheceu até o dia em que ela deu à luz um filho, e ele o chamou com o nome de Jesus. Então aqui se encerra o capítulo 1 de Mateus.
com duas partes. A primeira parte, a genealogia, que começa em Abraão e termina em Cristo, em Jesus. E a segunda parte, que conta a história da assunção da paternidade legal de Jesus por José. E vale aqui, então, valem duas reflexões. A primeira é em relação à genealogia. Até pouco tempo atrás, vamos vir aqui para os nossos tempos. Até há 30 anos atrás, 40 anos atrás, era lei, pelo menos aqui no Brasil, não podemos afirmar que no mundo fosse dessa forma, mas muito provavelmente em vários países essa lei deve ter regido também, de que eram transmitidos para os filhos os sobrenomes dos homens da família. Como assim? Deixa eu dar um exemplo. Imaginem um nome qualquer, um nome simples, né? João da Silva Nascimento, e esse João da Silva Nascimento nasceu em 1960. Naquele momento, João foi o nome escolhido pelos pais, nome, mas os sobrenomes vieram, o primeiro da mãe e o segundo do pai. Só que o Nascimento que veio da mãe era o sobrenome da mãe que ela tinha recebido do pai dela. E o Silva, que é o segundo sobrenome, é o sobrenome do pai, que o pai de João recebeu do seu pai. Então, eram sempre os sobrenomes dos homens que eram transmitidos para os filhos. Hoje isso já mudou. Atualmente, os pais podem escolher os sobrenomes. Se quiserem colocar todos os sobrenomes, podem. Não tem problema. A criança pode ficar com um nome e até 4 sobrenomes. Ou até 5, depende dos sobrenomes dos progenitores. Mas o que isso revela? Revela o caráter machista de transmissão do sobrenome do homem. E que agora, recentemente, esse caráter já não existe mais. Aqui na genealogia de Jesus, não se está falando de sobrenome, mas está se falando de uma linhagem, a linhagem judaica. E se observarmos bem, aqui é dito que Jesus, ele nasceu de Maria, que era esposa de José, e José foi gerado por Jacó. Então Cristo foi atrelado à genealogia de José. Mas vamos refletir, Jesus não era filho biológico de José. Jesus foi concebido de uma outra forma, de uma forma misteriosa, de uma forma santa, de uma forma divina. Então, vale dizer que Cristo é da genealogia de Davi e de Abraão? Num primeiro momento, numa primeira reflexão, daríamos uma resposta negativa. Não valeria. Se considerarmos apenas a questão sanguínea, se formos olhar apenas do ponto de vista materialista, a resposta seria um redondo não. É claro que os estudiosos, eles não desconsideram que Maria também pudesse ter vindo da mesma linhagem, mas não há nenhuma comprovação disso. São apenas estudos e conjecturas. O fato é que José, sim, ele vem da linhagem de Davi e de Abraão, mas Maria, há um mistério aí. E Jesus é filho só de Maria, biológico, do ponto de vista material que nós estamos falando, é só filho de Maria. Porque o pai, essa paternidade, ela é espiritual. Entretanto, José, ele assume a paternidade legal de Jesus. E isso, por quê? Porque José, ele tinha bom coração. Tanto que, mesmo sabendo que Maria estava grávida na mente dele, na mente de José, de outro homem, porque José sabia que ele não era o pai, e Maria estava grávida, então no primeiro momento, a raciocínio lógico, ela está grávida de outro homem. Qual seria o papel de José naqueles tempos se ele fosse seguir a lei? Seria repudiar publicamente Maria. O que significaria esse repúdio público de Maria por parte de José? A lei da época, que seguia a lei de Moisés, está lá em Deuteronômio, seria o apedrejamento. Ou seja, Jesus não teria nascido.
Então, o que José escolheu fazer? O repúdio não seria público, ele ia repudiá-la em segredo. Mas eis que vem o anjo do Senhor e alerta José. E aí José assume Jesus como filho dele. Portanto, nesse sentido, a partir do momento em que José, de bom coração, e aí de onde vem o bom coração? Lembremos das RDs anteriores, em que Jesus alerta que o que sai da boca vem do coração. José era bom, então de bom coração ele acolhe Maria. Acolhendo Maria, ele acolhe Jesus. Acolhendo Jesus, que não era filho biológico dele, e nós sabemos o quanto essa relação biológica é importante para os homens. Nós sabemos muito bem até hoje o quanto isso mexe com os homens. José então demonstra uma grandeza espiritual que liga ele a Jesus e Jesus a ele, e assim liga espiritualmente Jesus a todos os antepassados citados na genealogia. Então vejamos aqui que fica bem evidente dois tipos de paternidade. A paternidade biológica, que infelizmente ainda é a que rege as leis desse mundo, mas a paternidade espiritual que brota do coração está aqui ensinada. Então vejam bem que mesmo na sua gestação, Jesus já enfrentava uma cruz, já estava carregando uma cruz. Ser ou não ser escolhido como filho pelo esposo da sua mãe, concebida de forma misteriosa e divina. Já no ventre, Jesus correu risco. Já no ventre, Jesus começou a carregar a sua cruz. Quantos de nós entende que já está carregando a sua cruz desde o momento da concepção? Quantos de nós tiveram mães que viveram suas gestações de forma tranquila, suave e serena? Qual a maior probabilidade de que a maioria de nós tenha tido mães que tenha vivido gestações turbulentas, com conflitos, com temores, com medos? Afinal de contas, até hoje as mulheres são relegadas a segundo plano neste planeta. Até hoje, as mulheres são colocadas num lugar de desconfiança, principalmente quando se trata de gestação. Então, o quanto de medo, o quanto de responsabilidade as mulheres não carregam durante 9 meses? O quanto de anseios, de esperanças, e às vezes esperanças que não são concretizadas. Às vezes se espera um filho que nasça perfeito fisicamente, às vezes o filho vem com algum problema físico. E os pais costumam se decepcionar, alguns até se separam, e aquela mãe se vê sozinha com aquele filho. E aquele filho com uma deficiência, por exemplo, vamos supor uma deficiência visual, essa deficiência visual já seria uma cruz, que aquele ser estaria carregando desde o nascimento. Então é curioso a gente fazer essa comparação, sim, de que Jesus já no ventre já estava carregando uma cruz. E aí a gente vem para os nossos tempos de hoje. Quantos de vocês, homens, não sofreram muito tempo, ou até hoje ainda não sofrem, por terem aquela desconfiança de que aquele filho pode não ser seu? E por que não aceitá-lo como seu filho de verdade? Porque quantos filhos, você filho, não sofre ou não sofreu por achar que não era filho do seu pai? Por que esse sofrimento? Se você foi criado, e às vezes até com muito amor por aquele pai, por que não aceitá-lo como um pai de verdade, um pai espiritual, um pai de coração? Porque o que fala de verdade a Deus é o coração. O corpo físico perece. Um dia todos partiremos desse mundo, os corpos físicos ficam aqui. Porque está escrito,
Do pó vieste e ao pó retornará. Hoje nós podemos compreender melhor essas palavras escritas na Bíblia, pó. Quando a gente relembra dos ensinamentos de ciências e de biologia que falam de células. Células são unidades muito pequenas e que se unem. E elas vão se unindo, ou seja, vejam aí, é uma espécie de pó que vai se somando até formar um corpo físico. Só que essas células, em algum momento de nossas vidas, elas vão se desprender, elas vão se desconectar umas das outras. E esse corpo físico vai se desfazer. Ou seja, ao pó retornará. É curioso também quando a gente percebe, ou usa outras palavras para poder entender essa relação que é colocada aqui nessa primeira passagem, essa linkagem, essa conexão que José passa a ter com Jesus a partir do momento em que ele tem a revelação do anjo. E o fato de José já ser um espírito, digamos assim, mais evoluído, ao ponto de antes mesmo da mensagem do anjo de Deus, ele já querer proteger Maria. Quantos maridos protegem suas esposas? E em se tratando de paternidade, quantas crianças órfãs estão esperando pais e mães? E quantos casais estão ansiosos por filhos e ficam gastando fortunas com tentativas de inseminação artificial, quando na verdade poderiam se fazer pais amorosos de filhos que não têm pais? Porque os pais verdadeiros entre aspas, estou colocando entre aspas porque quando se fala pais verdadeiros, os verdadeiros são aqueles que de fato criam por amor. Porque ser pai biológico apenas, ou mãe biológica apenas, pouco significa. Significa para esse mundo, para questões de herança, para questões de, enfim, vários outros fatores, mas principalmente questões patrimonialistas e materialistas. Aí o biológico entra. Mas e o espiritual? E o de coração? É esse de coração que precisa ser tratado aqui agora. Curiosamente, Mateus trata dessa genealogia e dessa passagem de José aceitando Maria do ponto de vista de José. A concepção de Maria aqui em Mateus é colocada desse ponto de vista, do olhar de José. Mas quando a gente vai lá em Lucas, Lucas já coloca essa concepção de Maria do ponto de vista de Maria. É um assunto para a gente tratar na nossa próxima reflexão. Até lá!